Bom, a ocupação aqui, vou te dizer exatamente a nossa intenção aqui e o que está sendo essa ocupação. A primeira ocupação Ocupa Cabral foi que a gente ficou 12 dias, que a gente foi retirado. Foi digamos, um núcleo de resistência no meio do Leblon, que parecia mais uma comunidade pacificada, onde a gente estava constrangendo o governador do Rio e a gente criou meio que uma ouvidoria da população, porque o próprio governador Sérgio Cabral não estava ouvindo a população e nós manifestantes, nos propomos a ouvir. E a gente eu por exemplo, estava indignada com as manifestações que a gente não estava sendo escutado, estava meio sem foco. Eu comecei a participar de um grupo de trabalho e aí me ligaram um dia falando que tinham ocupado a rua do Sérgio Cabral. E aí eu perguntei, qual a intenção de vocês lá? Aí falaram que era por causa a pauta era violência policial. Vou ver qual é. Aí quando eu cheguei aqui, tava rolando, tinha umas barracas, comida, água, e tava rolando uma assembleia em que cada um falava 3 minutos e expunha o seu ponto de vista sobre as manifestações e depois respeitava o tempo e deixava o outro falar. E todo mundo numa roda, respeitando o outro, escutando o outro. E eu nunca tinha visto esse tipo de manifestação. A manifestação que eu estava vendo até o tempo agora era bomba, tiro, repressão e a própria repressão da população contra o governo. Quer dizer, a gente também não estava dando uma solução nas nossas manifestações, era só atacar. E apanhar. Atacar e apanhar também, né? E assim, aqui a gente começou a fazer, a se mobilizar e se articular numa questão de dialogar entre nós e de se fortalecer. E qual foi o desfecho dessa primeira ocupação? Bom, Você falou que teve uma primeira ocupação, né? Aí a gente, como sempre tem infiltrado nas ocupações, a gente teve um dia que desceu a Rocinha e o Vidigal pra cá. Foi lindo, assim. E eu tava esperando que fosse um dia lindo, só que tiveram algumas pessoas que falaram vai quebrar tudo, tira a barraca, não sei o que, botaram um maior medo na gente. Aí eu quis manter a barraca, mas 2 pessoas quiseram manter, mas 4 pessoas, sei lá, ficaram do Ocupa Cabral. E aí essas outras pessoas que não quiseram acabaram convencendo a gente de manter, de pegar as barracas. Cara do táxi. Ficar atrapalhando um pouco. Ficou assim atrás da câmera. Fala. Da resistência das barracas. Enfim, aí falaram assim, tira tudo. Acabou que um desses que a gente sempre achou que era infiltrado, pegou nossas coisas, botou dentro do carro, levou pra fora. A gente ficou só com 2 barracas, desceu a Rocinha e Vidigal. A gente botou nossas barracas aqui no posto 12. Cara, foi um alvoroço, assim, a gente pensou que não ia dar certo no final das contas. Eles fizeram o que tinham que fazer, voltaram pra casa, foi lindo. A gente voltou com as nossas barracas que estavam aqui, depois eles trouxeram de volta nossas coisas, mas o grupo que não quis ficar, saiu, né? Não deu mais. Não voltou mais. E aí depois a gente foi saber no dia seguinte que eles marcaram uma reunião com o Sérgio Cabral. E nisso, esqueci de dizer, mas o Sérgio Cabral já tinha se dito disposto a conversar com a gente e tal. E aí a gente já tinha falado, primeiro você vai receber as minorias, os outros grupos que querem falar com vocês, a Rocinha, não sei o quê. E aí depois vai receber o movimento estudantil, não sei o quê. E então a gente deu um prazo de 5 dias também pra gente acabar. Porque assim, a gente sempre falou que a gente tinha uma pauta aberta, que a gente criava assembleias pra escutar o povo, que a gente recebeu, a gente modificou nossa pauta com base nas sugestões do povo e nos debates internos também. Então assim, quando as pessoas souberam que o Sérgio Cabral queria falar com a gente tinha plena consciência de que muita gente ia querer falar, querer vir e botar a pauta. Então a gente deu um tempo maior pra galera poder vir.
E aí esse grupo, depois de saber dessa reunião, que aí a Rocinha também quis descer, quiseram desarmar o acampamento, a gente quis ficar, eles foram embora. No dia seguinte a gente soube que eles marcaram uma reunião com o Sérgio Cabral. E aí no dia da reunião com o Sérgio Cabral, a gente mandou 3 pessoas daqui, Jair, o Bruno e o Vinícius, do Copa Cabral, pra lá. Eles foram barrados de entrar na reunião. E aí o Sérgio Cabral alegou agora, numa reportagem, que não, eu já me disponibilizei a conversar com eles, por sinal veio até um grupo nosso. Mentira, porque não é um grupo nosso. Se fosse um grupo nosso, alguém nosso poderia entrar lá. Mas além de não poderem entrar, a reunião foi fechada, a imprensa não podia ir e eles não tinham pauta, sabe? Então assim, foi muito... Um chazinho da tarde. Hã? Um chazinho da tarde. E a gente sempre falou que a nossa pauta ia ser divulgada com antecedência, que a gente queria fazer coletiva de imprensa, que a gente queria a presença da imprensa e a transmissão ao vivo. A gente não tem nada a esconder. Foi completamente o oposto do que os outros fizeram, sabe? E aí a gente deixou claro que eles não são daqui do Copa Cabral e que eles estavam sendo ou infiltrados ou sendo manipulados de alguma forma, sabe? Que não estava sendo legal, não estava sendo transparente. Entendi. E como é que está funcionando aqui a ocupação agora? Então, aí todas as manifestações que acontecem e vinham acontecendo aqui na casa do Sérgio Cabral, depois que a gente foi desalojado, depois que a gente foi desocupado, teve 10 mil na Rua do Cabral, que foi uma manifestação organizada pela Anonymous em solidariedade à truculência policial que aconteceu com a gente, né? A polícia veio aqui, normalmente tem 30 pessoas aqui, tinham 30 pessoas acampando à noite e tal. A polícia veio num dia que tinham 15 pessoas, chuva, ele estava desarticulado, eles vieram às 2 horas da manhã, não se tira ninguém às 2 horas da manhã. Se você está fazendo algo certo, você vai no horário normal, né? Você leva ambulância, você leva assistente social, você leva psicólogo. Uma menina teve uma crise de nervos e desmaiou, e não tinha ninguém para atender ela, quem chamou foi a gente. E aí, transformaram tudo nosso em lixo, nossas comidas. A gente tem estoque de comida e transformaram tudo em lixo. Enfim, o comandante Luiz Otávio Lima, do 23º Batalhão. Só para deixar claro também que, enfim, você está falando, mas uma opinião também muito pessoal sua, e que não é que você esteja representando, né, como uma liderança. Não. A gente não tem liderança no grupo. Ele está falando que você deve ser a comissão. A comissão de mídia. Não entendi. Você faz parte da comissão de mídia também. Você faz parte da comissão de mídia do Cuba. Por isso que você está dando. Não, mas é que eu tô falando pra ela que assim, o movimento, ela representa. Ela representa ela. Não, é que eu tava querendo. Mas eu tava querendo pegar uma visão até pessoal mesmo, entendeu? Não precisava que ela falasse da lógico. Exatamente. É uma visão bem pessoal mesmo, porque não tem como falar pelo culpa de lei, nem a visão pessoal e nunca a visão de liderança, porque cada dia que passa eu vou vendo que é totalmente incontrolável essa situação e todas essas manifestações são incontroláveis, e quem tem a audácia de achar que tem o controle é quem acaba se ferrando. E assim, eu soube até de pessoas que foram sequestradas para saber quem era o líder e tal. É uma pena saber disso, porque o próprio líder tá se enganando de achar que é o líder. Acho que tem algumas pessoas que se destacam, mas só por questões organizacionais mesmo, porque às vezes é preciso uma voz de imposição para a questão organizacional. Mas enfim. Deixa eu só dar uma pausazinha, porque a câmera só grava de 12 em 12 minutos, então preciso pausar que tá em 10 minutos, aí eu tô em REC de novo, continua. Aí todas as manifestações na casa do Sérgio Cabral, é lógico que eu vou. Na verdade eu vou em todas as manifestações. Depois que começaram essas manifestações, desde o Maracanã, eu comecei a ir em todas e eu simplesmente me apaixonei por militância e por política, por incrível que pareça. Com essa desilusão aí eu tô apaixonada. E aí não consigo deixar de ir, aí vim nessa aqui do Sérgio Cabral que teve, eu imaginei que a gente ia ocupar, não vim preparada.
e veio um grupo completamente diferente. Só veio uma pessoa do antigo Ocupa Cabral. E esse grupo, contando com Black Bloc, com anarquistas, com galera da Rocinha, um grupo muito diferente, com um menino que é dançarino, um menino morador do Leblon, pessoal, várias tribos diferentes. A galera falou, vamos acampar. Aí eu falei, cara, ninguém tá esperando que a gente acampe, eu não tô esperando que a gente acampe, pô, vamos acampar. E aí eu até pensei, pô, será que a galera, será que a gente vai ficar chateado? Depois eu pensei, tipo, não tem como ter controle, e mais uma vez eu afirmei pra mim mesma, é uma coisa que tem que fluir da forma. Não tem como ter controle de quem? Em que sentido, né? Do movimento, assim. Ah, sim, sim, sim. Acha assim, eu vou combinar antes, vamos marcar antes um dia pra ocupar. Não, é coisa assim, a gente... É instantâneo. Não tava muito cheia a manifestação, tinha 200 pessoas. Né? Eu tava, foi domingo, né? No domingo, tinha 200 pessoas, sei lá, não tava tão cheia, não tava tão promissora, assim, como uma manifestação, mas como uma ocupação ficou muito promissora. Entendi. Agora, aproveitando assim, hoje teve uma manifestação no centro, que inclusive entrou ali, invadiu a Câmara, né, dos deputados, e tem o Ocupa, assim, o que você usaria como para distinguir uma coisa da outra, assim? O que é aquele movimento lá e o que é esse movimento aqui? Olha, eu fiquei muito emocionada ao saber que o pessoal entrou na Câmara dos Deputados e eu imaginava que eles iam conseguir ficar lá, mas assim, pra mim eu acho que a gente tem que ocupar todos os locais representativos. Mas o que essa ocupação representa? O que essa ocupação representa? Eu acho que representa que o poder está no povo, que o poder não é feito mais por símbolos representativos, que quando o povo está insatisfeito, ele toma o poder e ele vai ficar lá ocupando. Assim como a gente está aqui e a gente está ouvindo o povo e fazendo o papel do governo, que o Sérgio Cabral não está escutando o pessoal, então a gente vem aqui e escuta, a gente vai lá no Ministério Público e pressiona, a gente vai na Câmara e invade. Então, assim, a gente está fazendo o papel do que muita gente deveria... Fiscalização, né? Fiscalização, de pressão, entendeu? Legal. Beleza. Quer dar mais algum recado para fechar, alguma coisa assim? Acho que a minha vida simplesmente se tornou outra, assim, eu sou cantora, é a última coisa que eu tenho... Sou cantora e tô sem voz. A última coisa que eu tenho feito é cantar atualmente, porque eu só grito. Meu professor de canto, acho que ficaria muito chateado se visse o estado da minha voz atualmente. Mas eu tô realmente apaixonada. Eu acho que tem uma frase que me encanta sempre que eu penso nela, que é: mulher bonita é a mulher que luta. Eu acho que todas as mulheres deviam botar essa frase na cabeça. E homens também, homens bonitos são os homens que lutam. Todo mundo tem que ir à luta. E a luta não é só a luta de estar na rua, não. É a luta dos seus ideais. A revolução começa em casa, começa internamente. E não é lutar só pela política, também lutar pelo meio ambiente, lutar por todas as instâncias e as áreas que te agradam. Então, beleza. Obrigadão aí pelo seu tempo. Descansa lá, valeu.